Olá, estamos aqui hoje para gravar mais um RNA em Ação. Hoje, pensando em algumas atividades que a gente teve agora do mês de outubro, final de setembro, eu resolvi repetir um tema que já foi falado um pouquinho, que foi miopatia mitocondrial, mas dessa vez um pouco mais focado. No dia 7/10, sábado passado, houve o primeiro simpósio de miopatia mitocondrial lá no Instituto da Criança, no HC, e eu fui convidada para dar essa aula sobre atividade física, né? Fazer ou não. E foi super legal, uma repercussão legal, várias questões e super pertinentes. Então, eu resolvi também fazer hoje esse RNA em Ação voltado a essa aula para que mais pessoas possam saber um pouquinho sobre atividade física nas miopatias mitocondriais. Realizar ou não? É uma dúvida. Né? Muitas pessoas falam devido à fadiga, dor pós-exercício, não devemos fazer. Mas se a gente for fazer, enfim, quando fazer e como fazer. Então é isso que eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês agora nos próximos minutinhos. Vamos lá. Então, nós temos aqui que a miopatia mitocondrial é o insuficiente funcionamento da mitocôndria que está dentro da célula. Então, o que acontece? A célula muscular, vamos pensar nela, mas a gente está falando de uma alteração sistêmica, não só muscular. Ela tem que entrar lá os açúcares, as gorduras, fazerem lá a produção de ATP e a gente tem a nossa energia. O que acontece é um deficiente funcionamento por alteração, muitas vezes, do DNA mitocondrial, outras vezes por uma alteração intrínseca da mitocôndria, de uma parte certinha da mitocôndria, enfim, no geral, o ADP não se transforma em ATP e com isso a gente tem menos energia sendo fabricada e com isso uma fadigabilidade fácil, então aquela pitose palpebral, um cansaço e acaba sendo um quadro clínico mais generalizado. Muito bem, complicações com isso, os pacientes sentem fraqueza muscular, sentem fadiga muscular, sentem alterações de coordenação motora, enfim, os sintomas eles são muito maiores do que simplesmente musculares. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem como se fosse uma gangorra, né? O super treinamento, ele acaba levando à fadiga. O não fazer nada leva à atrofia e leva ao descondicionamento. Então, a gente precisa de um equilíbrio. Fazer um pouco, pode usar resistência leve, pode usar exercício aeróbico para que a gente consiga um condicionamento físico e um ganho de função muscular. Resumindo, tudo é isso. E como que a gente consegue fazer isso? Então vamos lá. Aqui a gente tem uma foto do Luciano, que é um paciente nosso, que foi o presidente desse simpósio do sábado, fazendo exercícios funcional com bola, por exemplo. Ele está fazendo um exercício que envolve uma isometria, quer dizer, não tem movimento, então ele faz uma contração, seguida equilíbrio e depois ele movimenta para cima e para baixo, numa contração e relaxamento de músculo. Sempre poucas repetições, com pouca carga, seguida de um período de descanso. Nesse movimento parece o mesmo, mas agora o Luciano está deitado. Então ele está contra a gravidade, uma força de gravidade em cima dele, e ele está fazendo um movimento e ele senta com este movimento quando a bola vem e ele deita, quando ele deita com a bola para cima. Ele trabalha abdominal, musculatura paravertebral, musculatura de braços, pescoço, ele acaba trabalhando tudo. Aqui, nessa foto aqui da sua esquerda, está a Viviane, que é irmã do Luciano. Ela está com BIPAP, mas ela já usou traqueostomia e já saiu dessa traqueostomia. Então, ela já teve uma recuperação de musculatura pulmonar muito boa, musculatura de torácica. E agora a gente está treinando o quê? Ortostatismo. Depois de 3 anos a mais sem andar, a gente está treinando colocá-la em pé e começar a dar os primeiros passos. Isso é lentamente progressivo, é um degrau por dia, é um degrau por vez, mas a gente consegue esse resultado. E aqui também a Viviane já treinando ortostatismo. Aqui, essa foto eu coloquei para vocês porque a gente trabalha resistência, exercícios aeróbicos, mas não é só fisioterapia motora, né? A gente precisa do fisioterapeuta respiratório do lado da gente para avaliar toda essa questão de saturação, de cansaço,
a ventilação não invasiva que alguns usam, enfim, a gente precisa do fisiorrespiratório e também a gente precisa do terapeuta ocupacional. Muitas vezes isso depende de uma mão bem trabalhada, de uma órtese nos pés, para um bom posicionamento. Então, o trabalho em equipe, quer dizer, a interdisciplinaridade é o que no fim traz o progresso e o ganho no tratamento do paciente. Passando para um segundo modo, aqui a gente tem a hidro. Né? Parece aqui que o paciente está parado, mas ele está fazendo força para baixo, ele está batendo perna, então ele está trabalhando exercício aeróbico de uma bicicleta associado, ele está se segurando nos braços, ele está se segurando no tronco, o tronco não está nem deitado para frente nem para trás, está sentado. Então é um exercício global de pouco tempo, com pouca repetição, mas que trabalha a função que a gente quer nesse caso. Também aqui é uma marcha, então aqui estou eu com o paciente também. A gente tem a marcha sendo trabalhada na piscina, que poucos sabem, mas muitas pessoas que não conseguem andar fora da água, quando a gente coloca na água por ter o suporte da água, essa pessoa ela consegue dar passos na piscina. Porque a água suporta o tronco, a água dá uma segurança e com isso a gente consegue que o paciente dê passos associados ao uso de flutuadores e tudo isso. Então, se a gente quer essa parte de reabilitação, a água é o primeiro modo de trabalhar, é o meio ideal para isso. Aqui é um bebê com homeopatia mitocondrial. Então, está sendo trabalhado o lúdico, né? Com criança, tudo é muito lúdico. A gente trabalha adaptação ao meio líquido. A criança não está com a sua mãe, essa criança tem 9 meses. Ela não está com a sua mãe, ela está com uma nova pessoa, ela tem que se adaptar à pessoa, ao meio, que é a água, e de uma forma lúdica, que a criança não chore, que ela gosta. Então, a gente aqui trabalha o deitar e o sentar, porque o sentar já seria uma função dessa criança, que é hipotônica e por isso ainda não adquiriu. Então, a gente trabalha o sentar, que precisa do controle de tronco e de rotações de tronco. Aqui, também as rotações e o controle de tronco. Dessa vez ela está sentadinha aqui numa almofada que a gente tem, que é em forma de peixe. E aí estamos tentando o deslocamento antero-posterior para que essa criança adquira o sentar. E aqui o endireitamento, o equilíbrio de cabeça e tronco sendo trabalhados. As rotações sempre vendo lúdico e tratando essas crianças com muito carinho, né? Porque a gente quer o ganho, mas a gente tem que também saber o limite diário para uma criança dessa. Claro que o tempo de terapia é muito menor, porque ela ainda é um bebê, mas a gente avalia sempre a fadiga, o ganho motor, o tempo e o resultado disso. A gente orienta, né? O paciente vem aqui 1, 2 vezes por semana e depois ele tem que ser muito orientado. Então a gente orienta alongamento de dorsiflexores plantares, isquiotibiais, adutores, abdutores de membro inferior, quadríceps e glúteos principalmente. Isso fazendo todo dia esses alongamentos em casa e fazendo a reabilitação, seja aquática ou seja motora, a gente consegue sempre um bom ganho no final. Então, o que quer dizer? Eu fiz tudo isso e tive um ganho funcional. Significa que hoje eu consigo fazer coisas mais facilmente, coisas que eu não fazia hoje faço. A maior facilidade ao caminhar, por exemplo, distâncias mais longas. Então, dentro de uma função que já existe, a gente pode facilitá-la. Isso é o que a gente chama de ganho funcional. E é isso que está lá nos nossos objetivos. Ganho funcional de marcha, subir escada, subir uma rampa, levantar e sentar, arrastar, engatinhar, sentar. Esse é o nosso alvo, né? É a nossa meta sempre. E para isso, eu coloquei aqui família RNA porque nada disso é possível com uma única pessoa, né? A gente precisa de uma equipe interdisciplinar que se converse, que um ajude o outro, que um complemente o trabalho do outro. Então, com fisiomotora, respiratória, aquática, terapia ocupacional, psicólogo, fonoaudiólogo, enfim, é uma equipe que tem que ser coesa para que a gente trabalhe o paciente da melhor forma possível como um todo. Porque nós não somos só um pulmão, só um braço, uma perna, nós somos um todo e é dessa forma que a gente sempre trabalha com os pacientes aqui, tá certo? Obrigada pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.